Olá, bem-vindo ao curso O Poder do Evangelho. Hoje vamos estudar juntos sobre o problema do pecado. O Evangelho eterno, e é o poder de Deus para salvar os homens do pecado. Por isso é importante que comecemos nosso estudo com um breve esboço do problema do pecado, antes de nos voltarmos para a solução que Deus preparou para nós. O Evangelho eterno foi dado por Deus por causa da total pecaminosidade e depravação dos seres humanos. Por isso, sendo a única solução para nós, ele deve ser aceito e aplicado em nossas vidas. Este Evangelho pode ser definido pela fórmula: não eu, mas Cristo. Uma verdadeira compreensão do problema do pecado é a única maneira segura de destruir toda a confiança em nós mesmos e nos voltar para Cristo como nossa única justiça, esperança e garantia. Vamos então fazer uma breve análise da história do problema do pecado. Primeiramente, qual é a origem do pecado? O pecado se originou no céu ou na mente de Lúcifer, o líder dos seres angelicais. A Bíblia não explica como o pecado poderia ter começado com um ser perfeito, porque o pecado é inexplicável. Por isso, é referido como o mistério da iniquidade. A essência do pecado de Lúcifer foi a exaltação própria, o que a Bíblia define como iniquidade, que em hebraico significa inclinado para si mesmo. Por isso, o amor a si mesmo é o princípio fundamental de todo pecado. Esse amor é completamente oposto ao princípio do governo de Deus, que se baseia no amor desinteressado, o amor perfeito, o amor de Deus, o amor ágape. Está escrito: o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, o pecado pode ser corretamente interpretado como rebelião contra Deus, contra o amor ágape. De acordo com a Bíblia, não há amor a si mesmo no amor ágape. Está escrito: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. No coração de cada pecado está a cobiça ou o egoísmo. O pecado se originou do diabo, e não é de Deus. Está escrito: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Lá no céu, Lúcifer, que depois se tornou Satanás, cobiçava a posição de Jesus. Ele desejava matá-lo, para que pudesse tirá-lo do caminho. Na Bíblia, lemos que o diabo foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. É importante lembrar que aos olhos de Deus, o assassinato começa na mente. Jesus mesmo falou: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. O pecado no coração de Lúcifer levou a uma guerra no céu. Miguel, que é Jesus, e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Como o pecado se desenvolveu aqui na terra? Embora o pecado tenha se originado na mente de Lúcifer no céu, ele nunca teve permissão para se desenvolver no céu. Foi aqui na terra que Satanás e seus anjos desenvolveram o pecado. Vamos ver agora como isso foi feito. Deus criou esta terra para o homem, e portanto, deu aos seres humanos o domínio sobre ela. Ao enganar nossos primeiros pais, Satanás fez com que Adão e Eva caíssem. Ele tomou posse deste mundo, e o tornou seu. Na Bíblia, está escrito: cada um é escravo daquilo que o controla. Desde a queda do homem, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Paulo se refere a Satanás como o Deus deste mundo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego. Incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. O mundo inteiro, e exceto aquele que aceita o Evangelho, está sob o controle de Satanás. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado.
Usando o homem como sua ferramenta, Satanás desenvolveu um reino. A Bíblia se refere a este reino como o reino deste mundo, que é baseado inteiramente no princípio do eu e que está em completa oposição e contradição com o reino dos céus. Tudo, portanto, que vai compor este sistema mundano, o nacionalismo, o tribalismo, a política, a educação, o comércio, a recreação, os esportes, os clubes sociais, a tecnologia, tudo neste mundo é fundamentado no princípio do amor a si mesmo. De acordo com as Sagradas Escrituras, tudo que está no mundo, sem exceção, é baseado ou fundado na luxúria, ou seja, no amor a si mesmo. No Novo Testamento, e especialmente no livro de Apocalipse, o termo Babilônia é usado como um símbolo para representar o reino espiritual deste mundo, que está sob o domínio de Satanás e está em oposição ao reino de Deus. A base deste símbolo é fundamentada na Babilônia literal do Antigo Testamento, a capital do maior império que este mundo já conheceu. De acordo com Daniel, a grande cidade da Babilônia foi construída com base no princípio do amor próprio, e, portanto, representa um símbolo apropriado do reino de Satanás. Deus permitiu que Satanás fizesse seu próprio caminho e desenvolvesse o pecado neste mundo. Mas chegou o tempo em que Satanás e seu reino devem ser expostos e destruídos para sempre. Mas, para a raça humana caída mantida em cativeiro por Satanás, Deus criou uma forma de escapar. Estas são as boas novas do Evangelho que ele deseja que todos conheçam e recebam. De acordo com Mateus, Deus preparou o reino celestial para os homens, desde a fundação do mundo, enquanto o fogo destruidor do inferno foi preparado apenas para o diabo e seus anjos. De acordo com João, Deus amou o mundo, a raça humana, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ninguém pereça, mas em vez disso, todos tenham vida eterna. Aqueles que respondem com fé ao amor de Deus, manifestado no dom de seu Filho, experimentarão a libertação da condenação que repousa sobre Satanás e seu reino. Como então podemos definir o pecado? Antes de prosseguirmos com o estudo do Evangelho, seria bom definirmos o pecado de maneira mais completa, para que as boas novas da salvação sejam significativas para nós. Podemos categorizar o pecado em 3 conceitos básicos. Esses 3 conceitos são expressos em Salmos. São eles: iniquidade, pecado e transgressão. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Vamos então considerar cada um desses conceitos separadamente? Vamos começar pela iniquidade. O significado da raiz desta palavra é ser dobrado. Conforme usado nas Escrituras, refere-se à nossa condição espiritual. Observe o seguinte texto: Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Note que Davi foi formado em iniquidade, desde o seu nascimento. Essa era sua condição espiritual, já que fisicamente ele era bonito. O significado primário de iniquidade não é um ato, mas uma condição. Como resultado da queda, o homem por natureza está espiritualmente curvado, de modo que a força motriz de sua própria natureza é o amor a si mesmo. Paulo a define como a lei do pecado e da morte. É esta condição que é a base de todos os nossos pecados, e que nos torna escravos do pecado. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. 2 coisas são reveladas neste texto. Primeiro, cada um de nós se extraviou, uma vez que todos nós nos voltamos ou nos curvamos para o nosso próprio caminho. Segundo, os nossos caminhos. Ou seja, o egocentrismo é sinônimo de iniquidade, que foi colocada sobre Cristo, nosso portador do pecado. Foi este pecado na carne que Cristo condenou na cruz. A iniquidade, portanto, é simplesmente buscar o nosso próprio caminho, uma condição com a qual nascemos e que, sem um Salvador, torna impossível praticar a justiça genuína. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. O homem, por natureza, foi formado em iniquidade. Toda a justiça produzida por ele por meio de seus próprios esforços é como trapos imundos diante de Deus, porque está poluída com o amor próprio. Jesus disse: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Note que os atos farisaicos camuflados ou disfarçados em nome de Cristo, são expostos no julgamento, e claramente identificados como obras de iniquidade, isto é, obras motivadas pelo amor próprio. Todos nós devem considerar este texto seriamente. Das duas uma, ou nossas obras se originam de Cristo, motivadas pelo amor ágape, o amor de Deus, ou não passam de uma bela manifestação exterior do ser humano. O convertido Paulo reconheceu a inutilidade de sua justiça própria, e voluntariamente a trocou pela justiça de Cristo, que é pela fé. Veja o que ele disse: nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós, e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Ainda mais, eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivos para confiar na carne, esse alguém seria eu. Porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente até o extremo, a cada preceito e regulamento judaicos. Entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora, lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo, e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me, por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele, se baseia na fé. Quando entendemos o verdadeiro significado da iniquidade, perceberemos que nada de bom habita em nós, e começaremos a ter fome e sede da justiça de Cristo, tão livremente oferecida a nós no Evangelho. Pecado. Errar o alvo, é o significado real desta palavra. Usado em um sentido espiritual, o pecado é errar a marca divina ou ficar sem a glória de Deus, que é seu amor ágape. Pois todos pecaram, todos fracassaram, e estão afastados da glória de Deus. Visto que todos os homens nascem espiritualmente curvados, formados em iniquidade, não é difícil ver o que Paulo diz em Romanos. Não há justo e não há quem faça o bem. A condição pecaminosa do homem torna impossível para ele fazer qualquer coisa, exceto pecar, a menos que ele tenha um Salvador. É por isso que o Evangelho é a única esperança de salvação do homem. Embora o homem tenha livre-arbítrio para escolher entre aceitar a justiça de Cristo oferecida no Evangelho ou rejeitá-la, ele não tem escolha entre pecar ou fazer justiça genuína. O homem nasce escravo do pecado e não importa o quanto ele queira ou tente, ele ficará aquém do padrão de Deus. Veja o que Paulo disse: não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não o faço, e o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda está dentro de mim. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus, contudo existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Que situação terrível é esta em que me encontro! Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Transgressão. Esta palavra significa uma violação deliberada da lei, ou desobediência deliberada. A transgressão pressupõe que se tenha o conhecimento da lei. Na esfera espiritual, a transgressão é a violação da lei moral, os 10 mandamentos de Deus. Aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. O conhecimento da lei de Deus torna o pecado uma transgressão. Observe o seguinte: a lei foi dada para transformar o pecado em transgressão.
A lei nos convence de que somos transgressores. Por meio da lei, temos o conhecimento do pecado. A lei não resolveu o problema do pecado, mas o fez abundar ainda mais. A lei expõe nossa condição pecaminosa e revela nossa total falência com relação à justiça. Visto que o pecado é um enganador, seria impossível para o homem pecador compreender totalmente sua condição, a menos que Deus o revelasse a ele. Deus fez isso dando a lei. A lei nunca foi dada como meio de salvação ou para lidar com o pecado. A lei é incapaz de produzir justiça em nós, por causa do estado pecaminoso do homem. A única maneira pela qual o homem pode ser salvo é em Jesus Cristo. As Escrituras afirmam claramente que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Mas Deus nos deu a lei para ser nosso tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé sejamos justificados. Este será o assunto nos próximos estudos. Agora, com o problema do pecado bem definido, estamos prontos para estudar sobre o Evangelho Eterno. Teste agora os seus conhecimentos, respondendo as perguntas abaixo. No final do teste, será gerada uma chave para o próximo estudo. Aguardamos você lá!